Hoje a gente vai estudar o óleo essencial de gerânio. Só que antes da gente entrar no estudo do gerânio, eu queria fazer uma observação. Eu não sei se vocês sabem que quando a gente começa a usar os óleos essenciais, podem acontecer algumas reações. Então, por exemplo, a pessoa começa a usar um óleo essencial e começa a ter uma certa coceira na pele, começa a se apresentar alguma alergia, ou então a pessoa começa a ir muitas vezes urinar, ou a pessoa começa a ir muitas vezes evacuar, ou ela tem muita sudorese. Então, assim, eu não sei se vocês sabiam que a nossa cura, a nossa verdadeira cura, ela se dá de dentro para fora, né? Então, quando a gente enxerga o que está acontecendo, é muito melhor. Porque se a gente tem alguma alergia na pele, o que acontece? A gente enxergando aquilo, a gente fica alerta para que alguma coisa esteja acontecendo, algum desequilíbrio esteja acontecendo no nosso corpo. Quando a gente não enxerga, pode que seja algo silencioso, algo que está escondido e que não sabemos ainda a existência e o perigo disso, né? Então a gente não se alerta, a gente não se dá conta de que precisa tomar uma atitude, de que algo está errado, de que algo está em desequilíbrio, né? Então a gente precisa agradecer quando as reações são físicas, são externas, né? São externas. Os olhos acordam o nosso corpo de maneira integral. E isso também funciona com os nossos sentimentos, né? Com as nossas emoções. Quando a gente tem alguma raiva, alguma mágoa, ciúmes, revoltas, invejas e que a gente não admite ou a gente não sabe que tem, a gente não enxerga que tem, aquilo fica dentro do nosso corpo e pode nos trazer, sim, doença física. Quando aquilo dura por muito tempo, aquela emoção que incomoda, que cada vez que a gente fala no assunto, aquilo dá aquele aperto no peito, cada vez que a gente fala no assunto, a gente fica com dor de garganta, ou então a gente fica com um pouco de incômodo no estômago, ou a gente tem uma dor de barriga, ou no dia seguinte a gente acorda com aquela dor de cabeça. Então, a gente tem que entender que essas reações, elas são necessárias. Os óleos essenciais, eles trazem para fora aquilo que está dentro de nós, tá? Quando as pessoas têm alguma alergia, as pessoas se incomodam porque aquilo fica aparente. Principalmente aquelas pessoas que são muito vaidosas, se incomodam que aparece, por exemplo, um inchaço, que aparecem as bolinhas com água, ou que aparece uma alergia muito forte, e as pessoas ficam incomodadas, mas assim, com toda certeza, aquilo estava dentro de vocês e só veio para fora, né? Então, ao invés de se revoltar, vocês têm que agradecer isso que está vindo para fora, para ser tratado, para ser visto, né? Para ser acolhido, para ser tratado e ser transformado. Porque se a gente não vê, se aquilo não se exterioriza, se fica uma doença silenciosa, um tumor que a gente não sabe que tem, que só através de exames a gente vai perceber, isso pode acarretar em um problema muito mais grave, né? Então, essas catarses e essas limpezas que o organismo faz, elas são extremamente necessárias, tá? Então, quando vocês começarem a usar um óleo essencial, que começar alguma reação, não comecem a pensar, eu tenho alergia a óleos essenciais, não posso. Ou começaram a usar um de limão, por exemplo. Eu tenho alergia a óleo essencial de limão e suspende aquele tratamento, né? Tem muita gente que faz isso. Então, assim, vocês até podem ter alguma alergia a remédios alopáticos.
Agora, se vocês tiverem orientação em relação aos óleos essenciais, vocês vão ver que aquilo são reações normais que o organismo tá botando para fora aquilo que estava guardadinho dentro de nós, né? Então não se assustem com essas reações. E assim, o que a gente tem que fazer? Tratar com calma, com carinho, com amor, com dedicação e praticando sempre o autoconhecimento, né? Acolhendo aquilo que está enxergando e trazendo pra gente, aceitando, né? Aceitando aquilo e entendendo que aquilo é nosso, que aquilo não é do coleguinha, que aquilo não é do vizinho, que aquilo não é dos parentes, não é dos filhos, aquilo é nosso, simplesmente nosso, tá? Então, assim, é nossa responsabilidade fazer essa transformação também, porque fomos nós que guardamos. A gente até pode passar por algum fato, eu me desentendi com um parente meu, e então nós discutimos, e aí depois ele foi embora, e eu fui para minha casa, e aí aquilo começou a me fazer mal, né? Então, a partir do momento que aquilo começou a fazer mal, a gente começa, por que ele fez isso para mim? Por que ela fez isso para mim? Bom, o que aconteceu não importa, tá? O que importa é que foi guardado por quem? Por vocês. Aquilo ficou guardado, aquilo vocês engoliram. Muitas vezes, quando vocês não têm a reação no momento, vocês guardam aquilo. E o único responsável por guardar aqueles sentimentos são vocês. Somos nós, né? Somos nós. É igual como, por exemplo, vocês vão ler um livro, né? Então vocês vão numa livraria e adquirem um livro para ler. Leem ali o título, se agradam do livro e compram o livro, levam para casa. Aí vocês vão ler aquele livro e aquele livro vai trazer para vocês alguns sentimentos, né? Tem livros que nos trazem alegria, tem livros que nos trazem um pouco de tristeza, tem livros que vão nos trazer melancolia e assim vai. E quando vocês acabam de ler o livro, a gente fica com aquela sensação ainda presente em nós. A gente ainda fica com aquela alegria daquele livro. Ou se o livro foi muito triste, a gente fica com aquele peso daquele livro, né? Só que assim, o livro é um objeto. Quem carrega o peso e quem guarda isso tudo dentro de nós somos nós, né? Então, tudo isso que a gente guarda é responsabilidade exclusivamente nossa. Então, nós é que temos que fazer esse trabalho de transformação, né? Então, agora falando do nosso querido gerânio, o nome científico do gerânio é Pelargonium graveolens. Eu tenho dificuldade de falar esses nomes científicos. Enfim. Ele trata nossas questões hormonais femininas, auxilia na TPM, auxilia na menopausa e em todas as outras situações onde entram os hormônios femininos, situações até mais graves, né? Então, ele auxilia a tratar traumas sexuais, tá? Antidepressivo, ajuda nas perdas e no luto, promove estabilidade emocional, estimula o amor próprio agindo diretamente na autoestima. E, inclusive, ele é equiparado com o floral Wild Rose. Para quem para quem já estuda florais também, como a gente tem aqui no canal, ele é equiparado ao Wild Rose, porque ele tem um cuidado muito interno, muito amor próprio, autoestima, cuidado consigo mesmo. Também ele encoraja para enfrentar os desafios, alivia a tristeza, demonstrando o lado bom das coisas, o lado nobre das coisas. E não só aquele lado que a gente gosta muito de ver,
sempre o lado ruim de tudo aquilo que aconteceu. A gente começa a ver com o gerânio as coisas lindas da vida, né? Então, ele também, por sua vez, ele é bactericida, fungicida, antivirótico, antisséptico, cicatrizante, diurético. Uma coisa que eu queria fazer uma observação para vocês aqui também é o seguinte. Vocês vão reparar que todos os óleos, eles têm muitas características, tá? A maioria dos óleos levantam a nossa imunidade. A maioria dos óleos, eles dão força para a gente combater bactérias, fungos, vírus. E por que que isso acontece? Porque assim, ó, quase que 100% dos óleos, eles mexem com a nossa energia vital, tá? O que que é a nossa energia vital? É aquilo que a gente tem quando a gente está em perfeita harmonia, né? Essa é a nossa energia vital. Quando está em perfeita harmonia, ela está no seu máximo, né? Na sua vitalidade máxima. E quando a gente começa a usar os óleos essenciais, ele começa a nos trazer o aumento dessa energia vital, né? Com isso, ele vai aumentar com toda certeza e quase que assim, eu posso afirmar que quase 100% dos óleos têm essa ação de levantar essa energia vital, de levantar a nossa imunidade. Então, assim, qualquer óleo que vocês pegarem para usar, vocês escolhem de forma aleatória, qualquer óleo que vocês pegarem para usar, vocês vão ter os benefícios do aumento da energia vital, tá? Então, é óbvio que aumentando a energia vital, a gente vai estar mais forte para combater vírus, bactérias, fungos, né? Por que que eles são, na maioria, cicatrizantes? Grande parte são cicatrizantes. Porque o nosso corpo vai reagir e vai mandar as defesas para aquele local, né? Então, eles acabam tendo muitas funções positivas no nosso corpo. Vocês não vão usar um óleo que vai trazer alguma coisa de negativo. Se vocês tiverem um acompanhamento de um terapeuta especializado em óleos essenciais, ou se vocês tiverem um estudo bem aprofundado em óleos essenciais, né? Tiverem esse cuidado de sempre estudar um pouquinho mais a cada dia e não fazerem nada que vocês não saibam o que vocês estão fazendo. Eu sou um pouco polêmica nessa questão de ingestão de óleos essenciais, de colocar óleos essenciais direto na pele, porque eu faço as experiências em mim, né? Então eu não sou muito de mimimi. Então eu sou logo de ir fazendo e metendo a mão, experimentando, boto um pouquinho, uma gotinha aqui, já experimento, já vou ali aspirar. E a partir do momento que eu estudei a ingestão dos óleos essenciais, para mim agradou, para mim foi bom. E eu faço esse uso, né? Mas para vocês fazerem o uso em vocês procurem estudar e se aprofundar um pouquinho mais. Se vocês quiserem fazer o uso dos óleos essenciais nas outras pessoas, mais ainda vocês vão ter que se aprofundar, né? Só usem nas outras pessoas aquilo que vocês já fizeram em vocês mesmos antes. Então, o terapeuta só leva o seu cliente aonde ele já foi, né? Não esqueçam dessa frase. Isso é super importante. Então, por que eu faço essa demonstração do óleo essencial direto na boca? Porque eu faço esse uso. Então, eu faço esse uso e indico para algumas pessoas esse uso, né? Então, tem gente que critica porque a gente indica a ingestão, tem gente que acha desnecessário. Bom, enfim, tem várias vertentes, tem várias opiniões. Vocês, eu aconselho que também façam o estudo de vocês e tirem as conclusões de vocês em cima daquilo, tá?
O aroma do óleo essencial de gerânio lembra muito o aroma da rosa, tá? Então, ele é muito usado na indústria de cosméticos, perfumes, sabonetes, ele é muito usado por lembrar o aroma da rosa. E como ele é um óleo bem mais acessível que o óleo de rosa, muitas vezes as pessoas usam esse óleo de rosa. Outra coisa que eu queria falar é que geralmente esses óleos que são feitos da flor, eles são muito bons para tratar emoções, porque a flor é como se fosse a nossa cabeça, tá? Então ele é excelente para tratar as nossas emoções. Assim como nós temos as raízes, que são os pés que absorvem a terra, todas as forças do que vem da terra, né? Todas as coisas que são absorvidas pela raiz, os óleos que tratam, que são óleos feitos da raiz, como por exemplo o gengibre, né? Então, no caso do gerânio, ele é a flor, ele é o final de tudo ali, depois só o fruto, né? Então, os óleos feitos de flor, eles têm a característica de se darem muito bem com as nossas emoções, tá? Eu acho que já ficou bem comprido aí esse vídeo, então eu vou deixar aí vocês com o estudo dos óleos essenciais e espero que vocês se aprofundem um pouquinho mais e tragam um pouco mais de conhecimento a respeito dos óleos essenciais, tá? E o gerânio é isso. Próximo vídeo a gente estuda mais um pouquinho. Até!